sabe que, infelizmente, a violência no trabalho ela está presente, às vezes ela é camuflada, é um tabu também, né? A gente vê quando eu vejo isso, quando eu faço postagens sobre assédio moral em algumas redes que tem mais um enfoque profissional, quase ninguém curte, tem várias visualizações, mas ninguém curte, ninguém comenta como se fosse... É realmente um tabu, né? Assim, não posso tocar nisso, não posso deixar registrado no meu perfil que eu estou curtindo ou que estou achando interessante esse tema. Então, tem... E o tabu, como a gente sabe, ele não é explicitado, né? Todo mundo sabe que não pode tocar naquele tema, naquele assunto, mas isso não é verbalizado, mas todo mundo sabe como tem que agir. E vejam, em relação ao assédio moral, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, foi levantado em 2020 pelo Tribunal Superior do Trabalho 63.385 ações trabalhistas tendo como causa o assédio moral no trabalho. Isso é muito alto. E é um número que a fonte é o Tribunal Superior do Trabalho. A gente não está falando de um achismo, a gente está baseado em dados que são realmente, né, fidedignos, uma fonte que é fidedigna. E aí, vejam, tanto trabalhar, né, com as empresas para prevenirem o assédio moral, e quando a gente faz prevenção, né, da questão de promover a saúde mental, você sempre vai estar trabalhando com estratégias, com ações de desenvolvimento humano também, e organizacional também, porque elas estão integradas, não tem como você fazer uma sem também trabalhar com a outra, né? Então, tanto ajudar as empresas na prevenção do assédio moral, quanto trabalhar com esses trabalhadores que são assediados e que dentro das organizações, de repente, não tem um espaço para falar sobre isso. E aí, eu não digo trabalhar necessariamente com psicoterapia. Claro que é possível quem atua em clínica e deve atender, né, trabalhadores que são assediados, enfim, mas eu estou falando da nossa proposta, né, de trabalhar com clínicas do trabalho, né, com clínica psicodinâmica do trabalho, para poder acolher esses trabalhadores que estão sendo assediados e que às vezes têm receio de denunciar para a empresa, de falar para a empresa, e aí ele precisa achar um espaço para poder ser acolhido e ser realmente, além de acolhido, ser cuidado, de ter um espaço realmente de fala e de escuta, né? Outras oportunidades que eu comentei lá na aula 1, por exemplo, tem temas que estão vindo na pauta das empresas e muitas empresas não estão sabendo como lidar, né? O burnout mesmo, quando ele se torna, quando ele é incluído no CID-11 como doença ocupacional agora, né, em janeiro, ele já estava no CID-11, mas ele não era uma doença ocupacional, agora ele está como uma doença ocupacional. As empresas precisam primeiro saber disso, porque eu vejo que ainda muitas empresas não têm clareza sobre isso, né? E também como que elas vão trabalhar com prevenção. Eu tenho sido abordada, solicitada por algumas empresas clientes e empresas que não são clientes, isso é bem interessante, para trabalhar com a conscientização em relação ao burnout, para trabalhar com assédio não só moral, mas assédio sexual também no trabalho. Então, são demandas que estão aparecendo, e são demandas que, nesses 35 anos que eu atuo na área organizacional, elas não apareciam com tanta frequência, como elas estão aparecendo nos últimos 2, 3 anos. Então, o cenário está mudando, o contexto está mudando, e eu estou dizendo isso já há alguns anos para as colegas psicólogas, para as minhas colegas que são mais próximas, amigas. Vocês precisam aproveitar essas oportunidades que estão aí, né? E são oportunidades que você tem, sim, de aumentar o seu faturamento trabalhando com empresas. Entre outras oportunidades, falei do etarismo, né? Falei da questão da diversidade, da questão dos millennials, que estão agora sendo também afetados pelo estresse, pelo burnout.
que antes, né, estresse, burnout era tido como doença de pessoas após 40 anos, 50 anos, ou seja, relacionava com a questão da idade cronológica, né, de uma fragilidade em relação à saúde. Agora, millennials estão adoecendo. E veja, e eu estou tendo, eu tenho que ser muito cuidadosa agora como que eu vou falar isso, para não expor ninguém. E eu estou tendo, assim, estou tendo contato com profissionais que são jovens e que estão com a síndrome de burnout e que foram diagnosticados com a síndrome de burnout, por quem tem autoridade para diagnosticar. Então, e não estão se sentindo acolhidos dentro das organizações, primeiro pela chefia, porque a chefia nem sabe direito o que é isso, não está sendo informado. Mas, muitas vezes, a empresa tem uma área, né, tem uma terceirizada que está fazendo psicoterapia dentro da empresa, é o espaço que essa profissional ou esse profissional está encontrando para poder ser acolhido. Ainda bem, né? Ainda bem que tem, né, as nossas colegas psicólogas clínicas trabalhando com psicoterapia dentro dessas organizações. Mas, quando ela retorna para o ambiente de trabalho, e aí é o enfoque da psicodinâmica do trabalho, ela não vê por parte dos colegas, principalmente da chefia imediata, né, da supervisão imediata, um entendimento e um acolhimento daquilo que ela está passando, daquilo que ela está vivenciando. Então,